Existem muitas pessoas que pararam de frutificar na vida, mas tem uma razão por isso. É porque elas não estão inseridas naquele que vai fazer nós frutificarmos. João capítulo 15 vai destrinchar isso falando da real verdadeira videira ou videira verdadeira. Quando nós estamos enxertados, inseridos em Cristo Jesus, como consequência, eu vou frutificar. Fique aqui comigo nos próximos minutos que você vai aprender sobre a realidade da frutificação em Cristo Jesus. Olá família Tables, seja bem-vinda a mais um estudo bíblico aqui da nossa igreja Tables. Muito prazer se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Matheus Canguçu, sou pastor da igreja Tables em Portugal e estou aqui para poder lecionar, ensinar a palavra de Deus, para que você seja transformado, para que você vá no nível mais profundo biblicamente, para que você seja despertado para o seu chamado, enfim, você aprenda da palavra de Deus e viva a realidade à altura do qual o Senhor tem te chamado. Antes de nós entrarmos no ensinamento, eu peço para você poder curtir, porque assim a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e vai transmitir, vai compartilhar com outras pessoas, para você comentar, porque assim eu sei o que o Senhor está falando ao seu coração e assim eu posso melhorar o conteúdo para abençoar ainda mais a sua vida e compartilhar, porque eu sei que tem pessoas que você conhece que precisa deste mesmo ensinamento que nós vamos compartilhar aqui com você. Então compartilha aí para poder abençoar essas pessoas, amém? Então vamos para aquilo que é mais importante, vamos para o nosso ensinamento, nós vamos dar continuidade à série Viver pela Fé. Nós já falamos de assuntos tão relevantes e eu vou colocar aqui no card aqui para você poder ver os outros ensinamentos, caso você não tenha visto. Nós já falamos sobre o fundamento da nossa fé, que está baseado em Cristo Jesus e não na lei mosaica, e não na nossa conta bancária, e não em filhos, e não em nada. Nós falamos exatamente, destrinchamos falando aonde está fundamentada a nossa fé. Nós já falamos sobre o viver pela fé, baseando no exemplos da galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, onde nós falamos dos exemplos de Enoque, de Abel e de Noé. Foi um ensinamento tremendo que nos abençoou tanto e eu tenho certeza que vai te abençoar. E também nós falamos no último ensinamento sobre a defesa da sua fé. Você precisa saber defender a sua fé. E aí nós fomos lá para Efésios, onde nós falamos da armadura de Deus e focamos exatamente no escudo da fé, do qual nós precisamos saber usar ele da melhor forma possível. E hoje, para a gente finalizar essa série, vamos estar falando sobre o frutificar pela fé. Essa parte é muito boa, então eu oro para que você crie expectativa aí para receber da palavra e também dê o tempo aí para você poder pegar sua Bíblia, porque aqui é estudo bíblico, então eu quero que você venha junto comigo, a não ser que você esteja na rua, esteja no trabalho, no seu intervalo de algum exercício, eu não sei, mas se for complicado aí para você, só escute mesmo, eu vou colocar aqui na tela as passagens bíblicas para você poder acompanhar. Amém? Vamos juntos? João capítulo 15, a partir do verso 1, nós vamos falar sobre a videira verdadeira, né? Como o versículo vai dizer. Para mim contextualizar para você, esse texto bíblico aqui, Jesus ele faz um paralelo da videira, mas ele faz um paralelo lembrando do povo de Israel que era conhecido ou reconhecido como uma videira de Deus. Só que o povo de Israel falhou, o povo de Israel fracassou, o povo de Israel não fez aquilo que exatamente Deus esperava que eles fariam, porque eles não tinham Jesus ainda, eles não conseguiriam completar aquilo que somente Jesus poderia fazer, porque estamos falando de homens como eu e você que tinham falhas, não de Jesus, o nosso Salvador, que era santo, puro e perfeito. Então, o povo de Deus, o povo de Israel era reconhecido como a videira de Deus. Então, se eles são a videira de Deus e eles falharam, Jesus, ele se apresenta como a videira verdadeira. Uau, isso é interessante. Eu vou destrinchar isso para você nos versículos. Então ele se apresenta nesse lugar. Aqui ele não está falando para a multidão, ele está falando as últimas palavras para os seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos, olha, eu não vou estar aqui mais fisicamente e vocês precisam aprender a lidar sozinhos com o Espírito Santo. Porque no capítulo 14, os versículos finais do capítulo 14, ele está falando que vai ser derramado o Espírito Santo sobre os nossos corações, aqueles que seguem a Jesus. Então ele está falando, olha, vocês não podem ficar pegados na minha pessoa física, mas agora a pessoa do Espírito. Então ali ele está ensinando e instruindo que a partir de se guiar pelo Espírito precisa ser frutificar. E quando nós estamos inseridos nele que vai acontecer isso. Então vamos lá, João capítulo 15, a partir do verso 1 diz assim:
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Veja bem, eu sou a videira verdadeira. Eu não sou a videira de Deus que falhou, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim e não der fruto. Veja bem, ele corta. Jesus não tem interesse em cortar ninguém, mas se nós não dermos frutos, buscando viver as práticas de Jesus, se nós não estamos inseridos nele, ele vai cortar. E esse cortar aqui é de fato ser lançado no fogo juntamente com Satanás e seus demônios. E isso precisa ficar muito claro para você. As pessoas que dizem crer em Jesus, que dizem amar a Jesus, mas não fazem conforme a palavra diz, não vivem de acordo com a palavra, esses vão ser cortados. Até aí tudo bem? Vamos continuar? Ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu quero que você foque exatamente nessa parte aqui. Ele vai podar. O que quer dizer podar? Ele vai tirar aquilo que não presta para que você possa crescer mais, frutificar mais. O interesse de Jesus comigo e com você, seguidores dele, é fazer com que a gente seja podado. E o que seria a poda nos dias atuais? O que seria a poda de forma prática para mim e para você? A santificação, o se lavar diariamente, o se arrepender, o se pedir perdão sem ter problema com perdão. É a pessoa que está sempre se lavando. Porque uma coisa que nós, como cristãos, fomos chamados para viver, segundo o que Jesus também nos ensinou com a vida dele, é em santidade. Santidade é se lavar, santidade é se separar. E santidade fala de poda, fala de limpeza, para que você consiga estar apto, sensível a escutar a voz de Deus para obedecê-lo. Como que você vai obedecer se você está sujo, se você vive em pecado, se você vive naquele pecado de estimação? Não tem como. Jesus, ele poda, ele limpa para que a gente possa crescer mais. Quando você pega uma árvore e ela é podada, ela vai ter mais frutos. Jesus, ele está fazendo exatamente essa metáfora, ele está fazendo exatamente, trazendo esse exemplo que quando nós estamos conectados a ele, nós damos frutos. Então esse fruto não vem de mim e de você. Essa glória não é nossa. Esse fruto vem de uma consequência de eu estar inserido na videira verdadeira. Amém? Eu estou inserido em Cristo Jesus, então eu vou ter muito fruto, porque eu estou sendo podado, eu estou vivendo uma vida de santidade, eu estou inserido em Cristo Jesus e eu vivo essa realidade e vou dar fruto. E Jesus te chama para você poder dar fruto. Se você parou de dar fruto ao longo da sua caminhada, volte a dar fruto. Eu estou te mostrando da forma como que você precisa estar. E aqui Jesus, ele mostra qual é o critério para eu estar inserido na videira. Qual é o critério para eu estar inserido em Jesus? Crer, obedecer e viver. Crer está relacionado à sua fé. Eu estou falando de fé durante todos esses 3 ensinamentos anteriores. E aqui o quarto para poder finalizar. Obedecer para você poder obedecer aquilo que de fato você diz crer. E, consequentemente, você vai viver. Você crer não quer dizer que você obedece. Você precisa escolher obedecer. Mas se você crê, se você obedece, você vai viver a realidade de Deus. Jesus te chama para viver essa realidade. Jesus te chama para você poder se apropriar dessa condição. Então, você precisa estar em poda constantemente, ou seja, em limpeza, em santidade, para que o Senhor possa fazer com que você continue frutificando. O Filho de Deus, ele tem que estar constantemente frutificando. Se um dia ele parar de frutificar, tem alguma coisa de errado. Jesus não quer cortar ninguém, mas se nós não vivermos segundo aquilo que os princípios da palavra nos ensinam, ser praticantes da palavra, como o Tiago, irmão de Jesus, ensina na sua carta, nós vamos ser cortados. Mas Jesus não quer te cortar, meu irmão. Jesus quer te podar. Jesus quer podar você, Jesus quer limpar você. Jesus quer fazer com que você tenha frutos para poder revelar quem Ele é. Amém? Jesus quer que você frutifique em 30, 60, 100 por 1, que você cresça, que você avance nos projetos da vida que Ele tem para você, que você avance nos propósitos do Senhor para a sua vida. É isso que o Senhor tem preparado para você. Você seja podado, você seja uma pessoa que esteja inserido em Cristo Jesus, amém? Então, a pergunta que eu tenho para você sobre esse primeiro aspecto que eu trouxe para você é: o que precisa para você poder ser podado? O que está precisando para você ser podado? O que está faltando para você viver em santidade? O que está faltando para você fazer um jejum? O que está faltando para você poder ter uma vida de oração? O que está faltando para você poder ter um tempo com a palavra de Deus? O que está faltando, meu irmão?
Você precisa fazer essa análise para você poder retomar o seu ensinamento com a palavra. Esse tempo aqui que eu estou com você, eu quero te encorajar para você ter seu tempo individual, para você viver uma vida de oração, não só orar um momento do seu dia, mas durante o seu dia. Você ter uma vida de jejum, não ser só quando você precisa, mas a vida de jejum. Seja como Daniel, seja como grandes homens de Deus na Bíblia relatado. Seja um homem santo, puro, uma mulher santa, pura, que vive segundo a altura dos céus, aonde constrange as pessoas que não vivem essa realidade. O seu fogo vai revelar a frieza das pessoas, então viva nessa altura. Amém? Então eu quero que você se aplique dentro dessa realidade. O segundo aspecto que eu quero trazer para você é que a repetição da declaração traz evidências visíveis. O verso 5 diz isso: eu sou a videira verdadeira. Acompanha comigo aí. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Veja bem, ele está repetindo o que ele já falou lá nos versos 1, 2 e 3. Você precisa estar... Sabe por que ele faz essa analogia? Porque quando nós pegamos o ensino pedagógico judaico, existia uma condição de repetição pelos fariseus e pelos aqueles que ensinavam a Torá. Então ele está trazendo da mesma forma, porque Jesus era um judeu. Então para ele poder reafirmar, eu sou a videira verdadeira, vocês precisam estar inseridos em mim. Como consequência, você está inserido em mim, você vai frutificar. Você já viu algum galho de alguma árvore fazer força para poder dar fruto? Você já viu isso? Eu nunca vi. Você não precisa de ser nenhum agricultor para poder saber disso. Eu nunca vi uma árvore fazer força para poder dar fruto. Mas se a árvore ela está ali, o galho está ali, está inserido na árvore, está inserido na videira. Qual é a consequência de dar fruto? É só mudar a estação, é só estar sendo regado, vindo a chuva ali da estação e poder estar regando aquela árvore, aquela videira que ela vai frutificar como consequência. Agora, existem muitas pessoas que são galhos quebrados, são galhos soltos, são galhos desconectados. Eram de Jesus, pertenciam a Jesus, dizem ser de Jesus, mas está afastado. Não está inserido na videira, não está conectado. Eu amo a Jesus, mas eu não vivo segundo a palavra. Eu creio em Jesus, mas eu não obedeço o que a palavra diz. Eu gosto de Jesus, mas eu não estou inserido na igreja. Ei, não tem como, meu irmão. Se eu falo que eu amo a Jesus, Jesus é o cabeça, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, a noiva é o corpo. Cristo está conectado à igreja, Cristo está conectado à noiva de Cristo. Não tem como eu falar que eu amo a Jesus e não amo a igreja. Não tem como eu falar disso daqui e você falar assim, eu amo a Jesus, mas eu não consigo estar na igreja, porque lá tem pessoas difíceis. Ei, você é difícil, eu sou difícil. Se você está lá é para poder ser transformado mesmo. Para as pessoas, ferro afiar ferro, como o provérbio diz, para você crescer. Então, eu preciso lembrar dessa condição. Então, o frutificar é uma evidência que eu estou permanecendo nele. Você está permanecendo em Jesus? Você está vivendo segundo o que a palavra ensina? Ei, Jesus te chama agora para você voltar a essa realidade, para frutificar, para viver uma realidade de transbordar. As pessoas precisam ver Jesus através da sua vida. Você vê Gálatas capítulo 5, no verso 22, diz assim, mas o fruto do Espírito é, olha só, o fruto é. No fruto não vai ser, o fruto é. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então se eu falo que eu não tenho amor, mas eu digo crer em Deus e estar conectado em Deus, tem alguma coisa de errado. Se eu digo que eu não tenho paciência, se eu digo que eu não tenho paz o tempo todo, se eu digo que eu não tenho fidelidade, se eu digo que eu não tenho mansidão, se eu digo que eu não tenho domínio próprio, eu não estou tendo domínio próprio com meu cônjuge não, eu não tenho domínio próprio com meu filho não, eu tenho com todo mundo, mas com meu filho não, com meu cônjuge não. Ei, peraí, isso é fruto da carne. Aqueles que são guiados pelo Espírito, vivem pelo Espírito, frutificam pelo Espírito. Amém? O Senhor está te chamando para essa perspectiva. Você anda pelo Espírito, você frutifica pelo Espírito, você está conectado à videira. Amém? Vamos seguindo. Seu caráter vai ser um testemunho do que você frutifica, mostra quem você está enraizado. Se você quer, anote essa frase, o seu caráter e o seu maior testemunho. O que você frutifica mostra quem você está enraizado. Aonde você está enraizado, meu irmão? Está em Cristo ou está em algo? O Senhor te chama para poder estar inserido, enraizado, conectado à videira. É isso que nós precisamos viver. Outro aspecto, a fé que frutifica é quando eu permaneço nela. João capítulo 15, lá no verso 6 e 7, continuamos aqui. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Misericórdia. Eu não quero ser essa pessoa, não. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Estou fora.
não quero isso para mim mesmo, e eu tenho certeza que você não. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Uau! Pedirão o que quiserem e será concedido. Peraí, tem muita informação aqui, vamos com calma. Primeiro ele falou da condenação eterna. Aqui ele trouxe aqui no verso 6. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimado. Aqueles que não permanecerem nele. É consequência, gente. Se eu não permaneço nele, quando ele voltar, se eu for pego desprevenido, porque todos serão pegos, aqueles que não estão inseridos em Jesus vão ser pegos desprevenidos. Agora, aqueles que vivem em santidade, aqueles que vivem uma vida de adoração diária, aqueles que buscam o Senhor todos os dias, aqueles que buscam o Senhor como procura ouro e prata, esses não vão ser pegos desprevenidos, porque eles estão prontos para a volta do Senhor a qualquer momento. Tá me entendendo? O Senhor te chama para você poder ter esse entendimento. Você não ser pego despreparado. Só é pego despreparado quem não está pronto. Entendeu? É isso que o Senhor nos chama para poder viver. Então aqui ele trouxe essa perspectiva. Mas agora o verso 7 é um dos versos mais mal interpretados por muitas pessoas. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Se vocês permanecem em mim, ok, eu estou permanecendo em Jesus. E as palavras dele permanecem em vocês, pode pedir o que quiser e será concedido. O que isso quer dizer? Então, pastor, eu posso pedir aqui uma Ferrari, eu posso pedir uma casa, um castelo para mim e o Senhor vai me conceder? Não, meu irmão. Não tem problema em você ter a Ferrari, não tem problema em você ter uma grande casa. Esse não é o problema. Mas ele está falando de uma consequência. Veja que nós estamos numa construção aqui. Se eu estou conectado em Jesus, se eu estou sendo podado, se eu estou vivendo uma vida de santidade, eu estou entendendo com intimidade da parte do Senhor o que Ele quer de mim, certo? Então as minhas orações serão condizentes mediante aquilo que Ele tem para a minha vida. Então eu não vou fazer orações egoístas. Então eu não vou fazer orações vaidosas. Eu quero um carro porque eu quero ter. Eu quero um carro para me poder mostrar. Eu quero um carro só para me poder ter mesmo. Jesus não vai conceder nada para mim e para você dentro dessa perspectiva. Agora, se o nosso coração é aqueles que de fato está enxertado na videira verdadeira, está enxertado em Jesus, vive uma vida de santidade, está constantemente sendo podado, sendo limpo, vivendo segundo os princípios e o chamado que o Senhor tem para a sua vida, a sua oração vai ser alinhada segundo o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não vai ser vaidosa, não vai ser egoísta e não vai buscar os próprios interesses, mas abençoar vidas e pessoas. Então, quando eu entendo essa perspectiva, então eu entendo, se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em você, eu vivo uma vida condizente, vocês pedirão o que quiserem e vocês receberão. Preste atenção, você já parou para pensar se todas as orações que você fez até hoje, até a data que você vê esse ensinamento, todas as orações que você fez a sua vida inteira, Deus respondesse, você imagina o que já aconteceria? Seria um caos, meu irmão. Quantas orações sem sabedoria que nós fizemos? Eu fiz diversas, eu fiz muitas. Eu não vou falar milhares porque eu não sei, mas eu fiz muitas orações errôneas. Eu tenho certeza que você também, mesmo sem te conhecer. Porque muitas delas são orações egoístas, são orações vaidosas. E não é esse o coração do Senhor, não é esse o coração dos filhos do Senhor. O Senhor quer que você tenha uma vida reta, viva uma vida santa, viva uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida generosa, uma vida de servo, uma vida segundo aquilo que Ele ensinou quando Ele veio e viveu nessa terra, nos ensinando o padrão. Então, a partir daí, se eu estou enxertado nisso, as minhas orações vão ser ousadas, as minhas orações vão ser alinhadas com aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Não vão ser orações simplesmente ter por ter, vai ser orações para poder abençoar. Eu nunca vou querer ter só para mim, eu nunca vou querer um carro só simplesmente para me abençoar e abençoar minha família. Eu quero um carro que eu possa estender sobre a vida da igreja, eu quero um carro para eu poder abençoar irmãos, para poder ir para a igreja, eu quero um carro para poder abençoar a vida de pessoas, eu quero uma casa, eu quero um sofá bonito para eu poder receber pessoas na minha casa e compartilhar da palavra de Deus e nós sermos abençoados. Tá me entendendo, meu irmão? Então, tudo que nós oramos precisa estar alinhado com o propósito. Não pode ser vã, não pode ser vazio, não pode ser vago. Porque 1 João 5,14 diz, essa é a confiança que temos a vocês. Aproxime-se de Deus e se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele vai nos dar. Essa é a oração que você tem que fazer. Então, permanecer sem a palavra é uma religião vazia. Agora, se eu permaneço com a palavra, é uma vida frutificante. É uma vida que eu vou estar constantemente frutificando e eu vou ter uma oração eficaz. Amém, gente? Vamos seguir, vamos sinalizar aqui, porque eu entendo dentro dessa perspectiva. Quem permanece em Cristo pede o que glorifica a Deus. Se você pode, anote isso. Quem permanece em Cristo
faz orações que glorificam a Deus. Amém? Deus não prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu frutos em meio a elas. Tá comigo? Tá sendo abençoado? Tá entendendo a vida de frutificar, que você foi chamado, que você precisa ser alinhado? Agora vamos finalizar no último e quarto aspecto, o propósito do fruto, glorificar a Deus. No verso 8 do capítulo 15 de João diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. A condição de frutificar é a condição de testemunhar quem Cristo é. A condição de testemunhar quem Cristo é vai revelar que eu sou discípulo dele. Uau! Ah, meu irmão, eu quero que isso seja cravado no seu coração. A razão de você frutificar nessa terra, a partir de estar enxertado em Cristo Jesus, só tem uma razão. Vou colocar até um dedo aqui para você não confundir. Uma razão para você contemplar e mostrar que quem você serve é Deus. Só tem uma razão, é revelar quem Deus é apontar para Deus, porque veio dele. A frutificação é a partir dele. Se eu estou inserido nele, é só uma consequência frutificar. Se eu não estou frutificando em Cristo, é porque eu não estou inserido em Cristo. As palavras deles não estão permanecendo em mim. Se eu digo está em vós, mas as minhas palavras não permanecem em vocês, não tem frutificação, meu irmão. A oração não é condizente mais. Eu não vivo em santidade, eu não vivo segundo a palavra. Mas essa não é a sua realidade, porque aqui você veio para poder ser despertado. Você não caiu aqui por acaso, você caiu aqui com um propósito para poder receber dessa palavra, aprender disso de uma forma mais profunda, tão simples e prática, mas agora viver uma realidade de frutificação e levar toda a sua família, todos os seus parentes, amigos a viver a mesma realidade. Você será reconhecido como discípulo a partir de uma frutificação que você aponta para o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Eu oro, gente, que essa palavra ela tenha mudado a sua mentalidade. Se talvez você não tenha entendido sobre esses versículos que nós lemos, que é um versículo muito conhecido, esse capítulo de João 15, que é a videira verdadeira, do verso 1 até o verso 8. Eu oro para que você possa ir, ler mais esse versículo, ler mais essas passagens e permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Amém? Eu oro que essa mensagem ela tenha abençoado você. Então pega esse link, compartilha com as pessoas para que você seja canal de bênção na vida das pessoas. Não vai ser eu, meu irmão. Você já viu esse ensinamento, você sabe quão bênção foi na sua vida. Então pega ele, compartilha com aquele amigo, aquele irmão, aquele parente, para ele poder também ser abençoado. Amém? Que Deus abençoe você, tenha uma maravilhosa semana e viva a realidade dos céus na terra. Até o próximo episódio.